internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, sua excelentíssima senhorita Joana. Olá, Rafa, tudo bom? Oi, amiga internet. Espero que sejam todos agasalhados. Aqui tá frio. Conosco também, Júnior Feital. Tata Vênia, olá, amiga internet, olá, Joana Bonner, excelentíssima colega. Olá, Rafa. Nobre colega. Obrigado pelo nobre colega. Estamos aí pra falar. O Júnior já adiantou ali, já mandou spoiler, CPI de novo, mas é porque é um tema que ele deu uma acalmada, então a gente precisa fazer igual qualquer bom canal que faz aquele recap, né? O que aconteceu de importante nessa temporada? E a gente já tinha feito o episódio, mas o episódio não durou um dia. Parabéns pra gente. Que essa então, vida, né, cara? Vamos aqui, né, continuar, né, a nossa análise, né, de pessoas atentas que estão aí curtindo cada episódio dessa super temporada da CPI da Covid no Brasilzão de meu Deus. Então não tem muito mais o que dizer. Você já sabe o que esperar, amiguinho internet. Nossas impressões de cidadãos brasileiros, né, assistindo essa CPI. Mas antes de qualquer coisa, boa noite, produção. Muito obrigado aí pela oportunidade de apresentar Boa noite, produção. Tô louco. Vossa Excelência. Por causa da produção, cara. É praticamente a presidente dessa bagaça. Exatamente, boa noite. Rafa, o relator. Aqui, se você quiser, a amiguinha internet tá aí nessa com a gente, acompanhando o CPI, todos os tricotandos, todos os episódios, curtindo, adorando talvez é meio forte, mas sempre ouvindo já é muito bom. E você pode, se quiser, ajudar a gente a manter essa super produção de conteúdo que tá rolando, né? A gente tem uma campanha de apoio coletivo no PicPay, no apoia.se, então a partir de R$ 1,99 você consegue ajudar a gente a se manter, pagar as coisas que tem que pagar aqui e garantir mais algumas linhas para os nossos carretéis, né? Enquanto tiver linha, tem programa. Quando acabar, aí acabou, né? Não tem muito o que fazer. Além disso, você pode participar do nosso super grupo, melhor grupo que vale a pena estar, que é o Janaqueceria Gourmet. Várias coisas acontecem na Janaqueceria Gourmet, vários gifs, vários memes, várias notícias importantes, outros nem tanto, mas é muito divertido estar lá. Inclusive já vou deixar aqui o meu abraço, né, para todo mundo que tá lá sempre compartilhando qualquer coisa, já deixa o nosso dia mais alegrinho. Entretanto, 2021 tá bem difícil, né? Todo mundo sabe disso. Se você não conseguir ajudar com esse R$1,99, né? Por enquanto, mensalmente, você pode ajudar de grátis. Só mandando boas energias, bons textos. Nem precisa ser muito bom não, viu? Qualquer coisa a gente aceita. Nossa régua é baixa, fica tranquilo. Ai, gente. A gente adoraria, não é, senhor Júnior Feital? Isso aí, Rafa. Não apenas comentários, não apenas sugestões, mas críticas, elogios, receita de bolo, que tal, né? Você nos encontra em todas as redes sociais, ou pelo e-mail, ou pelo YouTube, ou pela Twitch, né? Nós fazemos lives às terças e domingo, às 9 horas, ou quase 9 horas. Por ali. Por ali, mas a gente vai acertar ainda esse horário. As redes sociais do Tricotando, né? Facebook e Instagram, @tricotandocast. @tricotandocast. No Twitter, @tricotando_cast. E o e-mail é o @tricotandocast.com. @gmail.com. Ok, muito bem. Perdoe aí qualquer coisa, o Júnior que ele tá voltando de férias. É verdade, é verdade. Já voltei, já tô na labuta. E você pode também compartilhar os episódios com a galera, se você gostou, passa a palavra adiante. Isso ajuda bastante também. Cara, isso, Varô. Passar a palavra foi... Gostei. Ouviu um amém? Estende a linha pro próximo, não custa nada, gente. E ajuda bastante, como bem dito. Muito bem, hein? Sem mais delongas, vamos aqui começar o episódio, porque eu não quero que dure 8 horas. Eu acho que em homenagem a deveria durar 8 horas.
Co. Tan. Tri. Co. Tricotando. Co. Tan. 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 Do. Tri. Tricotando. Tan. Tri. Tricotando. Do. Muito bem, hein, Júnior? Quer dizer, senhor, Vossa Excelência Júnior, Vossa Excelência Senadora Joana. Vamos começar exatamente de onde a gente parou, né? Porque no outro episódio a gente deu uma explicada, né? Por que a CPI saiu e tal. Como é que foi o início mesmo, que foi lá em abril, Nossa, faz uns 3 anos no mínimo. No mínimo. No mínimo. Bom lembrar também que nesse episódio, infelizmente, não estamos aqui com a participação do Hudson, que colocou a gente nessa primeira parte. Mas nada impede que ele volte aí, porque eu não sei, né? Essa aqui é a parte 2 de quantas? Não sabemos. Esse, na verdade, nem é a parte 2, né? É o interlúdio. A gente tá aqui na pausa fazendo... É aquele do meio, né, fazendo um recap. Previously on CPI. Exatamente. Pensei nisso agora. Exatamente. É alguma coisa aí pra gente... Mas é um encerramento de temporada. Não, mas depois, no dia seguinte que a gente gravou, aconteceu um monte, começou, tipo, em sequência, aconteceu vários plot twists, assim. E o episódio ficou super desatualizado, super rápido. A produção queria cancelar o episódio, né? Eu achei sacanagem com o nosso esforço, sacou? Deleta o programa. Ninguém avisa, né? Aquela loucura. O pessoal aqui na redação ficou doido. Não, tira do ar. Mas enfim, não tinha muito o que fazer naquela situação, mas a Ju disse bem, no dia seguinte teve o primeiro, né, dos depoimentos mais bombásticos aí, que mudou todo o foco ali das investigações. O pessoal tava ali naquela negligência, né, cloroquina e tal. E aí, nesse dia que foi o dia 25, apareceu o foco ali da corrupção com bem explícita, né? Segundo os amiguinhos Luizes que estavam lá. Mas eu vou já mandar a bola aqui para a Joana e o Júnior, que fazem aquela competição de quem aguenta mais tempo direto. Não, é um empate consensual, empate, né, total. Tá. Mas esse dia aí, hein? E logo depois do dia que a gente gravou, né? Vocês ficaram putos, o cara falando várias coisas legais lá. Legal, entre aspas, muito. Revelando, né? Muita. Putz, não já. Pô, cara, eu fiquei chateado, por quê? Porque mudou completamente o foco. Despertou, assim, uma dinâmica muito mais agressiva da própria CPI, Sim. sabe? Então, assim... Achei sacanagem com a gente. Mandei um e-mail pro Luiz. Qual dos dois? Você nunca erra, né, velho? A propósito, eu conheço muitos gêmeos, minha família tem gêmeos. Gêmeos que inclusive têm a mesma profissão, mas com o mesmo nome. Falta de criatividade horrorosa do pai do Luiz Miranda. Dos Luizes Miranda. Mas eles não são gêmeos, né? Os dois mesmo. Assustador, né? Pior, né? Isso que é mais, Jô, isso é mais assustador ainda. Mas Quando você encontra dois gêmeos com a mesma profissão, você fala assim, caraca, sabe aquele vestir a roupinha igual? Tipo assim. Mas que é o Luiz Ricardo, ele é servidor do Ministério da Saúde. E o Luiz Miranda é deputado, o outro, né? Deputado. E o cara que é o servidor, ele era responsável... ainda, né? Eu acho. Ele não foi exonerado, né? Não foi. Responsável pelas importações, inclusive de vacinas. E ele tava, assim, meio cabreiro, porque tinha um pessoal insistindo muito pra ele seguir adiante com a importação de um negócio que tava tudo errado. Aí ele foi lá pro irmão dele e falou assim, ó, isso daqui não tá legal. E o Luiz Miranda levou isso mais pra... Ele subiu na cadeia de comando, né? E chegou, teoricamente. Aqui a gente sempre vai se respaldar com supostamente, teoricamente, e dizem que, né? Muito bem lembrado. Estratégia, Jô, estratégia. O departamento jurídico tá aqui de olho. O setor jurídico falou assim, ó, supostamente. Cuidado. O PR, né? O pessoal gosta de chamar de PR. E o PR falou assim, isso daqui você sabe que é... de quem que é isso, né? Se eu mexo com isso, não é legal, tal. Mas vou investigar, e nunca foi investigado. Surpresa, né? Por que será? E aí, nessa sessão que foi suada, porque passaram o dia inteiro espremendo os Luiz Miranda
pelos nomes, né, de quem tava envolvido e tal. Aos 45 do segundo tempo, o Luiz Miranda soltou o nome, né? Tá, isso daí é coisa do Ricardo Barros. Ô, cara, e nesse dia foi... né, cara? O cara ficou o dia inteiro nessa, tipo... Não, e foi angustiante. Aí, minha memória, não sabe... Nossa, eu não sei, eu não ouvi. Mas sabe o que tava desesperador nesse dia? Porque eu tava acompanhando ao vivo, era uma sexta, não era? Era uma sexta e foi até tardão da noite. Foi, cara. E eu tava assim, meu Deus, eu quero acompanhar, mas eu tenho gravação, porque eu tinha episódio de Otaminas, né, pra gravar, e antes eu tive reunião de grupo de um curso que eu tô fazendo, e aí eu não conseguia acompanhar, e quando eu tive a gravação... Eu quero acompanhar, mas eu tenho vida. E quando eu entrei na gravação... Logo que eu saí, o pessoal já tinha conseguido espremer o nome. Eu vi só o Luiz Miranda chorando lá. Só os highlights, né? Não, e eu acompanhando ao vivo, assim, desesperado, porque, assim, o Luiz Miranda, servidor, tava acabado, porque ele tinha acabado de chegar de uma viagem internacional. Verdade, o cara tava... aquela doação, né, dos Estados Unidos. Eu falei, esse cara vai dormir em cima dessa porra. E o outro se negando a falar, e o povo apertando. Eu falei, será que esse cara tá fazendo um momento dramático, né? Mas parecia que ele estava realmente amedrontado e você não sabia se aquilo era teatro, se aquilo ele estava realmente com medo de dar nome aos bois. E aí tomou um aperto de um lado. Aí, como é que chama a senadora que extraiu? Então, finalmente? Foi uma jogada de policial mau, policial bom, né? Que eles fizeram. O Alessandro chegou com os 2 pés no peito, falou: você não tem coragem de falar o nome do Ricardo Barros, mas a gente sabe que é o Ricardo Barros, pode falar, não sei o que e tal. E aí foi a Simone Tebet, né, que finalizou e falou: ó, a gente entende, não sei o que, tá? Ela foi a boazinha. Não, e engraçado, né, que ele falou o nome e acho que ela se perdeu ali um pouco na argumentação. Não, mas você pode falar, já tinha falado, né? Não, é porque ela não tava esperando que ele fosse falar naquele momento, né? Sim, sim. E aí ele falou, e na sequência a voz dele já começou a tremer, ele falou: você não sabe que a gente vai, né, a minha família vai passar agora, não sei o que e tal. Isso foi bem tenso. Cara? Vocês falaram bem, eu vi uns highlights e tal. Começou bem meio, né, qualquer coisa, porque, sei lá, CPI a gente tá esperando qualquer entretenimento, então o cara chegar com uma bíblia já é bizarro. Colete à prova de balas e bíblia. Aquela coisa toda. Sim, aí sim. O menino não sabe lá, eu não sei, né, todo com sono lá, de lag de voo, não sei, mas não sabia a ordem do slide, e o slide com dos dois. Cara, foi linda a apresentação de PowerPoint deles. E aí o Brasil tem trauma de PowerPoint, o tempo né? todo, cara, putz, a gente preparou um PowerPoint aí. Não, mas me responde, não, mas a gente preparou querendo passar um PowerPoint, sabe? O cara só fez aquilo no trabalho e quer passar de qualquer tipo aquele aluno que dedicou tudo ao PowerPoint dele. Mas isso aí que a Jo falou foi acho que com o passar do dia mesmo, né? E vão se alinhando as coisas, né? Quem tá ali pra realmente tentar ter algum resultado vai encontrando os caminhos pra conseguir extrair as informações que é preciso, né? E aí no final você tem esse ápice, né? Digamos, desse dia que tem o nome do Ricardo Barros, que todo mundo já sabia, né? Mas eles ficavam, pode falar, e o cara, não. É engraçado que todo mundo já sabia. É porque ele tem que falar pra ficar registrado lá no... Sim, verdade. Se não falar, fica só... Exato. Nos anais, né, Ju? E isso também, né? Que logo depois que ele fala, todo mundo comemorando na internet e tal, e o cara, tipo, nossa, a gente se fudeu muito, né? Porque, lembrando também que o nosso amigo lá, Onyx, já tinha dado, né, uma entrevista, um anúncio, né, qualquer coisa lá naquele... Uma coletiva, cara. Desmascarando falando, olha, estão querendo manchar o nome, não sei o que, bem bizarro, na verdade, né, manchar foi pouco. E criminoso, né? Foi uma coisa meio mafiosa, ele deu uma ameaçada ali, não, porque Deus tá olhando. Diria miliciano, né, Ju? Pois é, e complicado porque você meio que liga os pontos, né? E mesmo igual o pessoal tava falando, esse deputado aí é safado, né? Estavam tentando colar nele também essa coisa de não... O senador Jorginho chamou o Luiz Miranda de seu vinagre. Porque... Seu vinagre?
senador Jorginho começou a falar um monte. Aí o Luiz Miranda assim, pelo menos eu não tô sendo, eu não sei, eu nem lembro o que era. E não sei o que lá. Aí o Jorginho já, você tem respeito por mim, seu vinagre. Gente, que xingamento é esse, gente? Caraca. Curioso. Sei que... O Luiz também não é muito óbvio digamos que não, assim, gente. Né? Então, mas... base bolsonarista, você pode esperar de tudo. Né? E ele se mostrou muito decepcionado, inclusive, de apoiar, ou ter apoiado, não sei se ele apoia ainda, o Bolsonaro, porque, de fato, ele levou, né, isso pro Bolsonaro, essa situação, que, né, toda errada, toda mal cheirosa, e o Bolsonaro falou, mano, não vou fazer nada. Garoteou e... E o melhor, cara, que eu achei do... exemplo, Jô e Júnior, daqueles casos que a gente tá vendo aí cada vez mais, felizmente, né? Dos bolsonaristas arrependidos. E ele parece que era um desses, né? Que realmente comprou ideia. E na minha... Bom, depois de tudo que eu vi, assim, eu ouvi rádio também, né? Não sou nenhum especialista político. Eu escuto o que os outros falam e tento pensar. Mas eu acho que era realmente esse cara que viu uma oportunidade. Nossa, a gente descobriu um esquema aqui, eu vou passar pro Bolsonaro, a gente vai pagar de fodão, né? Salvamos o Brasil junto. Só que aí chega lá e é uma decepção maior. Mas é que ainda, não é, cara. Mas esse pessoal é burro para um caralho. Desculpa meu francês. Porque assim, se o Bolsonaro estivesse interessado em pagar de herói, ele teria feito o mínimo necessário para controlar essa pandemia desde o começo. Não é o que ele quer. Mas tem aquele pessoal que é São Tomé, né? Tem que ver pra cá. Mas o que eu achei mais assim, a CPI, muita gente até acredita que ela é uma cortina de fumaça para que outras pautas espinhosas para o governo sejam aprovadas, inclusive a reforma administrativa, né? E aí ele enfatizou essa questão, né? Que o irmão dele só pôde ter essa... segurança, né, de fazer as denúncias, porque é um funcionário de carreira concursado. Exato. E foi o ponto que eu achei mais significativo, lógico, né, tirando a questão da denúncia de corrupção, de que ele se colocou contra, sabe? Percebeu o valor que é o funcionário público no Brasil e que essa autonomia que é necessária, ela só é possível se a pessoa tiver uma segurança jurídica, né, institucional para poder fazer uma denúncia como essa. Não jamais aparecia essa denúncia se ele fosse um funcionário indicado por alguém, né? E você viu que até os senadores pegaram esse ponto também, né? Porque no final ali a cada fala também era isso, né? Não, valorizo muito seu irmão que tá aí, né? Se fudeu, mas tá aqui. Você não. Você tá mentindo não. Você ainda não. Até que ele finalmente soltou o nome do Ricardo Barros lá, que é o líder de governo, né? Do coisa na Câmara. Imagino que seja. Qualquer coisa eu confirmo aqui daqui a pouco. Mas aí abriu-se, né, essa nova linha investigativa, né, de realmente tá rolando não só negligência, mas de fato corrupção mesmo, né? A galera não estava satisfeita em não agir, mas estava não agindo de propósito para fazer esqueminha, Júnior feita. E desmascara muito todo o discurso. O Bolsonaro tem insistido nessa questão de que o governo dele é isento de corrupção. É risível, nunca achou nada, ninguém acha. 2 anos e meio sem denúncia de corrupção. Eu não sei que planeta que ele vive, ou que multiverso que ele está habitando. Né, o governo dele é tão corrupto quanto qualquer outro que passou por ele. Se não mais. Eu diria talvez até mais. Mas ele tenta, né, cara, repetir e insistir nessa questão de que é um governo anticorrupção, sendo que na verdade foi desmascarado há muito tempo, né? É fato. As ligações ilícitas e corruptas que o governo Bolsonaro carrega. É lógico, né? Para uma maioria bolsonarista que ainda fecha os olhos pro óbvio, mas eu acho que para quem tem um mínimo de bom senso e contato com a realidade já ficou claro, né? Que esse discurso ele é totalmente falacioso. Sim, como querem cobrir, né? Um termômetro que eu uso muito assistindo a CPI para ver se o pessoal tá indo pro lado certo da investigação, é ver o quão alterada fica a base governista. Uhum. Quanto mais eles gritam, mais eu sei que o pessoal tá indo pro caminho certo e quase descobrindo coisas, porque é tipo aquela brincadeira de quente ou frio. Tá quente, né? Sabe, você vai chegando perto assim, tá quente, tá ficando morno. Não, tá esfriando. Quanto mais eles gritam, quanto mais o Fernando Bezerra fica vermelho,
mais perto. Eu pensei que ele ia morrer, Eu também, cara. eu Sinceramente. Foi nesse dia aí, né, que tiraram aquela foto dele. Véio, ele não ficou Ele tava quase roxo, já, né? Não, mas era preocupante. Falei, esse cara vai morrer no meio da sessão. Vai atrapalhar a sessão, ainda. cara, mais, né? Mas essa foi a bomba que veio logo em seguida da nossa gravação. E aí, né... E aí acabou tudo que a gente tinha falado. Não, acabou não, né? Não, eu acho que... Se complementa. Não, eu acho que só... Exatamente. Sim, é verdade. Também não é assim, desculpa. E abriu novas perspectivas, né, pra CPI. Reforçou, né? Inclusive, ela foi... Sim, reforçou a necessidade de se aprofundar mais. Mais assuntos, né, pra se aprofundar. E aí, na semana seguinte, veio gente que eu não entendi direito por que foi chamada. Talvez o Júnior possa mesmo. O Faustinho, né? Que é deputado Muito estadual do Amazonas, e ele foi relator da CPI da Saúde no Amazonas. Tá relacionado, obviamente, ao caos, Claro, né? Aquela tragédia claro. que o Amazonas viveu. E é inclusive uma das pautas que os governistas têm enfatizado o tempo inteiro, né? De estender para além do governo federal, para os governos estaduais e principalmente os governos estaduais, municipais, e chamar o Faustinho lá. Tá nesse contexto, né? Sim. Mas acho que foi o dia que eu mais ri, assim, cara. É muita tragédia, sabe? Mas tem os alívios cômicos, como uma boa série dramática, né? Tem alguns alívios cômicos. E ver o Omar falando da família do Faustinho foi... O Omar... Cara, não tem como ele não rir fala daquilo, da família de todo mundo, né? Ah, que eu conheço seu pai. Se é do Amazonas, ele conhece todo mesmo. mundo, né, cara? Ele sabia onde a mãe do outro morava. Mas esse Foster, ele é da base anti-Omar, né? Por isso que ficou tenso, inimigo, né? Desinimiga. E uma coisa que questionaram muito ele é por que ele não convocou o governador Amazonas pra depor nessa CPI, né? E aí ficou aquele diz que não podia, e o pessoal falando que podia sim, e aí a Simone Tebet pede pra ele ler onde que diz que não podia, e ele leu qualquer coisa lá e... Foi muito aleatório. e aí que não esclareceu nada. Eu achei que esse dia pra mim foi um dia meio só risadas mesmo. Não, e pra ver como é que a situação lá no Amazonas Sim, é tensa, sim. né, cara? Como é que a divisão política lá é extremamente maléfica, como em qualquer lugar, né? Mas, assim, as pessoas perdem a noção da disputa política e pra quem se fode realmente é a gente, né? Ficou muito óbvio assim pra mim. Pra ver como Bom, imagino, né? Mas deve ser bastante complicado mesmo gerir essa... Qualquer que seja a CPI, mas essa, né, por vários motivos deve ser mais ainda. Porque é isso, né? Isso aqui eles estavam justamente tentando saber, né, de quem foi a responsabilidade lá do colapso de saúde no Amazonas. E isso, em paralelo, eles estavam, né, começando a descobrir essa coisa da corrupção. Então, num dia é um assunto, no outro é um outro, nada a ver assim, né? E tem que estar muito, sei lá, né? Mas o Rafa... A gente aqui mudando de assunto toda semana já fica perdidaço. Imagina um cara de um dia pro outro, meu Deus. Mas assim, pra mim o que mais valeu nesse dia, como informação, né, foi perceber que esse governador, eu esqueci o nome do governador, daqui a pouco eu lembro, ele que é da base bolsonarista, como que ele assumiu mesmo, né, o chamado experimento. Sim. Né, de Isso é assustador. em massa. E é assustador, cara. É bizarro você pensar que... E aí o Omar, né, ficou extremamente indignado, e acredito que seja uma indignação, espero pelo menos que seja uma indignação genuína, porque assim, pô, fizeram mesmo um experimento absurdo no Amazonas, né, de fazer a tal... como é que fala? Essa contaminação? Imunização de rebanho. Imunização de rebanho. Que não existe. Que foi uma tragédia, não existe, ficou muito óbvio isso, mas o governo, ele apostou firmemente nisso, né, e realmente fica muito claro pra gente que houve um experimento social ali, um experimento localizado, e a tragédia, ela foi absoluta, né, e a incompetência absoluta do governo de gerir uma coisa que ela mesmo defendia. Né, os caras não conseguiam suprir oxigênio.
a coisa mais absurda que eu consigo imaginar. E eu espero que o relatório do Renan enfatize muito essa questão, além da corrupção, sabe? Justamente indicando a responsabilidade, né? Que é uma coisa que é engraçado que o pessoal demora a reconhecer em alguns casos, né? O pessoal, digo, do governo atual, né? Ah, não, isso aí não é comigo não, isso aí é governador. Por isso que eles querem tanto que chamem os governadores e outras figuras, né? A culpa sempre é dos outros, né? Não, e o negacionismo chega num ponto, cara, que você tem vídeo dos caras defendendo e eles... nunca falei isso, não. Aí você mostra o vídeo e fala assim, montagem. Não, tá fora do contexto. Falado, né? Fora do contexto, exatamente. Vai dar essa... Nunca assume, de fato, né? E ainda sobre a questão dessas linhas, né, que vão se entrelaçando lá na CPI, tipo tricotando, mas lá é pior. No outro dia, eles vão... da investigação do coisa paralelo, né? Do gabinete paralelo. Então, em 3 dias são 3 assuntos diferentes. E é uma loucura, né, Ju? E esse dia aí, qual que foi o próximo? Foi o Carlos Wizard, que não tem nada a ver com a Wizard. A Wizard, a escola de inglês, fez questão de se posicionar, dizendo que ela não tem nada a ver com o Carlos Wizard. Ele só passou o dia inteiro falando que se reserva o direito de permanecer em silêncio. Mas um pouco que ele soltou assim, ele na apresentação dele, ele frisou que ele não fez parte do governo paralelo, que foi um ato falho dele, né? Na verdade era gabinete paralelo. O advogado dele corrigiu ele lá, na hora. Que gastura aquele advogado, cara. Nossa. Gastura do Wizard, né? Não, o Wizard que nojo daquilo. Insuportável, né, Ju? Primeira coisa, quem que chama Wizard, né? Já começa... Como é que o cara tem esse nome? Não é nome. Eu acho que é tipo um nome artístico, sei lá. Será que é um nome? Eu acho que é. Sei lá, mano. Não é nome dele, isso? não. É isso, E... Se assim não for... E esse também, ele foi um outro... Que nem o Luiz Miranda chegou com colete à prova de balas e a Bíblia na mão, ele chegou com a plaquinha na mão, com... indicando o versículo lá, né? Que conheça a verdade o libertará e tal. Teve isso. E aí a sessão inteira foi tipo uma sessão de estudos religiosos, porque não pararam mais de citar a Bíblia o dia inteiro. Eu nem lembro do que eu vi. Não, eu vi que teve um highlight que ele fez propaganda do livro dele no meio da CPI. No meio da sessão, cara. Alguém tem que falar assim, pelo amor de Deus, filho, você tá drogado, né? Porque, sério mesmo, ele usou o espaço pra se promover. Até que alguém deu um basta. Falha, né, Júnior? Publicidade é sempre... Mas o Rafa, eu vejo total integração entre... Nesse ponto a CPI, ela, né, quem ela pode chamar ou quem ela consegue convocar, porque é exatamente para mostrar, né, cara, que o que houve lá no Amazonas foi indicação de algumas figuras nefastas que compunham realmente esse governo paralelo, sacou? Esse gabinete paralelo que o Bolsonaro dava muito mais atenção. Mas o Wizard falou que não compõe gabinete paralelo nenhum. Ele só dá alguns aconselhamentos, assim, de fora, que não tem nada a ver com o governo. Ou seja... Não, é paralelo. Assustador, né, cara? Enquanto não tiver um crachá com o nome dele escrito, assim, o Carlos Wizard. Não vai ter, né, pô? Vai falar que não... Ele vai falar que não tava lá, né? Não, e as decisões extremamente equivocadas, vergonhosas, criminosas que esse governo tomou, elas têm que atribuir mesmo quem tava ali apoiando, quem tava de alguma forma dando suporte, né, cara, pra tragédia que a gente tem vivido. Sim. E durante esse dia, não sei se foi no dia do caso Wizard ou um dia antes, mas... Teve uma reportagem na Folha com outra denúncia de corrupção na compra de vacinas. E aí o pessoal ficou maluco, tem que colocar, vamos puxar pra frente. Foi nesse dia mesmo. Né? E é outro... Eu gosto de passar isso, né? Porque a gente, às vezes, fica vendo lá e não... quer dizer, deixa de lado nessa loucura que é essas preparações, assim. Aí tinha uma agenda, e a agenda já não tá valendo mais. Teve uma fala do Randolph, falou que, não, a gente fechou aqui coisa... Da próxima semana, sei lá, 10 horas da noite, né? Então, pelo menos eles estão, né, gastando tempo trabalhando ou tentando. Sim, muda com muita frequência essa agenda dos convocados, né? Exatamente. Mas o que eu acho natural, né, cara? Conforme, porque à medida que uma pessoa... Conforme vai se desvendando mais coisa, né?
E tem que aproveitar o momento, né? Porque às vezes a pessoa fica, mas por que não chama já então o Bolsonaro de uma vez, né? Não sei lá. E assim, tem que tentar controlar também a narrativa, porque, como você mesmo falou, né, Júnior, tem essa questão de ser cortina de fumaça ou não e tal. E foi uma das grandes polêmicas desse dia aqui, citado já, que foi o dia 1º de julho, que foi esse cara aí, né? Eu tenho uma informação. Aí, beleza, vamos lá. Qual é a informação, amigão? Confusão aí, bagunça aí. Nossa. Cabo Dominguete. Eita. Entendi, foi nada. Um PM de Minas Gerais, olha aí. Opa. Que faz bico como representante vendendo vacina? Como assim, cara? No Brasil de hoje em dia, Jô, você tem que ser... É verdade. Mas enfim, entra aí uma empresa nova, representante da VAT Medical Supplies, e oferecendo a vacina, assim, en passant, num happy hour, os caras tomando chopp, ele chega lá, você quer comprar vacina? E aí... foi exatamente isso, né? Assustador. E aí o cara falou, tá, beleza, eu compro, mas assim, cobra mais caro aí. Essa é a história mais bizarra. Cara, foi muito bizarro. Parece com essa história, né? Felizmente as pessoas perceberam que a bizarrice tinha chegado num ponto não, assim. E a Ju não falou, esse cara que chegou oferecendo é um coronel. Meu Deus do céu. E agora eu já me perdi tudo. A gente vai ver ainda muitas patentes passando por aqui, mas tem coronel, tem major, tem sargento, tem de tudo um pouquinho, né? Tem o cabo aí, né? É muita patente. E aí o pessoal começou a espremer ele começou a se enrolar, ele trouxe, de repente, ele tirou da cartola um áudio do Luiz Miranda, que não tinha nada a ver com o que estava se passando dessa propina aí. E aí o pessoal, os senadores falaram, um olhou pra cara do outro e falou assim, epa, acho que aí tem coisa. Não que eles já não desconfiassem antes. Teve gente que demorou um pouquinho mais pra perceber, né, João? Mas aí foi um dia que o Omar Aziz soltou uma frase que eu adorei, que ele disse pro Dominguete, chapéu de otário é marreta. Essa aí deve ser muito do norte. É muito, eu nunca porque eu também não. Também nunca tinha. Jabuti não sobe em árvore, chapéu de otário é marreta. Jabuti é clássica, mas chapéu de otário é marreta é muito bom, né? Porque é isso, né? O cara, tipo, ele tava entregando muita coisa assim e de repente tentou fazer essa ligação com o Luiz Miranda. E uma coisa que eu desconfiei antes do pessoal, né, já falar, você tá... acho que foi o Contarato que falou, esse cara foi plantado aqui, ele tá trazendo coisas que não tem nada a ver. E tá muito esquisita essa história, vamos investigar. Mas eu tava estranhando que a base do governo tava quieta. O cara falando, que é um bom denunciando sinal, né? propina, e a base do governo quieta. Eu falei, De $1, que $1 vale R$932. Então, $1 por dose, né? Aí você pensa, 400 milhões de doses, né? E ele tava vendendo a vacina da AstraZeneca, teoricamente, né? E a AstraZeneca já falou assim, olha, a gente não sabe nem quem é essa da VAT, a gente não tem representante nenhum, a gente que trata direto com os governos. Bizarro, né? Como é que aparece uns caras desses assim? Mas o Rafa, na verdade, apareceu um cara como o Dominguete, porque assim, a gente falou da Capitã Cloroquina, hoje, felizmente, muita coisa que não devia ser pública se torna pública, né, no sentido que escancara, né. Eu vi um vídeo de treinamento da Capitã Cloroquina. Nossa, onde ela estava se preparando para a CPI, né, e ela falando claramente, olha, nós temos lá os deputados, os senadores, né, que vão fazer perguntas exatamente para brilhar, né, no sentido assim, os caras vão conduzir perguntas, né, propositalmente, de maneira que eu consiga estabelecer lá a palavra da moda entre os governistas, né, uma narrativa. Nossa, eu não aguento mais. Que destruiu a palavra, né, acabou. Ninguém consegue mais usar a narrativa sem pensar no malditos lá falando narrativa, mas... ficou muito claro, né, cara, como que eles articulam entre eles para garantir. E o Dominguete foi claramente uma tentativa de desqualificar os Miranda. Nesse vídeo da Capitã Cloroquina também tem a questão dela levando os argumentos e o advogado falando, isso daqui meio que não se sustenta, né, não sei o quê. Então, tipo, eles sabem que não rola, mas eles querem enfiar de qualquer jeito essas falácias
na cabeça do pessoal. E como que eles articulam, Sim. né, Jô? É muito claro, assim, como é que eles conseguem, eles tentam, ou de certa forma até conseguem estabelecer um roteiro ali dentro do processo do testemunho da pessoa, né, para que ela não se comprometa mais ou não comprometa mais ninguém. E é difícil, né, os caras, eles, né, tem todo um processo para tentar extrair o máximo de verdade. E se você não tem informação, é até negativo, né, porque se você não consegue desmascarar o que está sendo ali colocado, está registrado, né? E tanto que eu acho que seguindo essa lógica da preparação, o pessoal mandou apreender o celular do Dominguete, né? Pra ver se o que tem aí, o que foi conversado e tudo mais. Foi esse dia. Esse dia que teve esse rolo do celular. Sim, né? foi no Dominguete. E quando falou do áudio do Luiz Miranda, por um acaso o Luiz Miranda estava na área. Ele baixou lá dentro, foi lá, falou com. Acho que era o. Foi invocado, né? Falando não, a pessoa, E aí sim, a base do governo se alterou. Aí o pessoal começou a gritar que tinha que prender o Luiz Miranda, que tá invadindo a sessão, que não sei o que, não pode, blá blá blá. E depois E quando eles piram e o Flavinho aparece do nada, é que você fala assim, agora chegou no ponto bom, né? O demônio, ele materializa lá no meio do trem, você fala assim, opa! Alguém evocou o Exu aí, vamos ver. Com o demônio, hein? Hã? Tudo bem. É uma injustiça, é verdade. Mas eu queria só, ainda sobre o Dominguete, né? Mas eu acho que também foi nesse dia aqui que teve ameaças mais fortes a prisões, né? Também. Mas uma coisa curiosa nessa história que não faz sentido nenhum é como é que o cara aceita ficar lá, né? Como otário, tomando uma retada, como disse o Omar, né? 8 horas com uma história que ninguém tá comprando ainda. Não, e uma coisa também... Da onde que saem essas pessoas, né? Porque ele não é um believer, tipo o Luiz Miranda. Ele parece que é um cara bizarro, né? Uma coisa também que é bastante estranha é que, teoricamente, essa negociação toda aconteceu em março, se eu não me engano. E por que de repente, essa pessoa veio a público... Sabe, levar pra Folha uma questão tão grave dessas, porque o cara é PM, ele não sabe que caso de corrupção tem que ser denunciado e preso, tipo, né, ali. Ele pode usar o argumento de que ele tá seguindo o presidente, né, Jô? Que também recebe denúncia de corrupção e pois né, sim. Faz como é que fala? Faz a egípcia. Faz a egípcia. Mas, então, aí tudo muito suspeito. Fez um fuzuê, uma confusão, deixou o pessoal só mais puto, né? E passou, né? Passou e não voltou ainda direito, né? Só deixou um tanto de nome lá, bizarro, de coronel, de padre, sei lá também. Mas o pessoal vai ter que olhar isso daí. Depois, porque ele foi no ministério, e depois teve o tal do Chopinho, e não sei o quê, e enfim, tem um monte de gente envolvida nesse teóricas negociações. Ficou com um tanto de nome na roda, né? No fuzuê. Bom, e o próximo dia aqui... que foi muito bem delimitado aqui pela produção, a equipe de produção fez um trabalho aqui de identificar os depoentes, né? Foi a Regina Célia, isso aqui eu não lembro de nada, o que aconteceu. Nossa, a Regina Célia foi o nome dela veio à tona quando falaram do esquema da Covaxin, né? O Luiz Miranda levou, ela seria a fiscal. Então ela já era um segmento daquela... Tá vendo aí, ó, quantos dias tá depois, vendo? né? Ela seria a fiscal de contrato, né, desse contrato da Covaxin. Não que tenha alguma coisa a ver, longe de mim especular esse ponto, mas ela foi indicada ao cargo pelo Ricardo Barros. Uau! É uma coincidência. Eu acho que é apenas uma coincidência. Né? É isso mesmo, o departamento jurídico? É coincidência. Sim. Coincidência, parece que... Isso daí não dá pra falar que foi supostamente porque tem documento assinado, então... Exato, né? É só coincidência mesmo. E, assim, o Luiz Ricardo, o servidor público, ele apontou que tinha muito erro na documentação que ele tinha recebido e por isso que ele não levou adiante a importação. E a fiscal de contrato, a Regina Célia, ela passou o dia inteiro se esquivando, né? Basicamente ela... E de novo, a pergunta do Rafa, né? O que leva alguém a passar o dia inteiro tomando marretada na cabeça? Porque ela só passou o dia inteiro assumindo uma postura de má funcionária. E aí você fica se perguntando... eu vi aqui um vídeo. Incompetente, cara. Você fica se perguntando o que ela tá ganhando, quem que ela tá defendendo, porque
assim, tava tudo errado e ela, a fiscal do contrato, não fez nada. Mas eu lembrei aqui do momento que eu não sei o nome dessa senadora aqui, desculpa, tá, senadora? Mas ela fala, você se considera uma boa funcionária? Caraca. Mas o senador o Alessandro, ele falou, olha, eu não sei qual é o caráter da sua posição, e aí ele explicou, eu tô falando aqui em relação ao que a sua função abrange, eu não tô discutindo o seu caráter, a sua moralidade. E aí ela, na sequência... eu discordo com tudo que você falou. Mas por quê? O que você discorda? Não, o senhor tá questionando o meu caráter? Aí ele... Gente, eu acabei de explicar. Eu acho que eu falo português. E ele apela, né? Eu não tô questionando o seu caráter como pessoa. Mas, Ju, sabe que a pena que eu fico de uma pessoa como a Regina Célia, se é que dá pra ter pena, mas, assim, é porque ela tá numa situação em que eu acho que ela se sente tão ameaçada, sabe? Porque ela sabe com a raça de que ela tá mexendo, sabe? E, assim, colocaram o nome dela na roda e ela falou, fudeu. Porque esse tipo de gente não dá pra vacilar, sacou? E você sente pena. Eu sinto pena, não consigo não sentir pena. A pessoa falar porque ela se colocou, né? Eu fico muito na dúvida do que a Ju falou assim. Eu sempre... por mais que a pessoa seja muito vendida, né? Tem que ter algum amor próprio ali, sei lá, né? De você ficar ali... Então, aí você não sabe assim, se ela tá ganhando muito com isso ou se a família inteira dela tá sendo ameaçada, sabe? Pois exatamente. Esse é o meu ponto, né? Às vezes não é que o cara... talvez, na melhor das hipóteses, seja que ele realmente esteja ficando rico, né? Passando por aquilo. Mas às vezes não, às vezes é uma coisa muito pior. Eu vi aqui, a senadora Elisiane perguntou pra ela se o cargo dela não existisse, faria alguma diferença. Nossa, é verdade, ela fez essa pergunta. Foi. E realmente não faria, nessa situação não faria. No caso dela, nesse caso específico, Sim. né? Ela vendo as coisas todas erradas e não parando o Porque processo. assim, é muito comum, eu trabalho com importação, né? E é muito comum a gente ter que ficar fazendo esse bate-volta com a voz da com a documentação, com o pessoal que tá vendendo. Processo. Né? Pra ajustar detalhes. Olha, isso daqui corrige endereço, corrige quantidade, corrige preço, corrige... É comum. Só que, no caso, tava muito gritante que eles estavam tentando empurrar um negócio que não estava previsto em contrato. E é por isso que o Luiz Ricardo falou, olha, tem coisa errada nesse negócio aqui. E a fiscal não se manifestou. Não sabia de nada, estranhamente, né? Coitada. Bom, esperamos que, sei lá, né? Na verdade, não espero nada, viu? Vamos seguir aqui, porque talvez teve um grande highlight agora, né? No dia seguinte, que foi o Roberto Ferreira Dias. Aí ele foi uma pessoa que tava ali, todo mundo atento. Ele é o cara que tava no shopping, tomando chopp. Exatamente. Foi nesse dia, acho que não sei se foi nesse dia ou no do Dominguete, que o pessoal falou tanto de chopp que eu cheguei no fim do dia com vontade de tomar chopp. Uai, Ju, infelizmente quem bebe, né, tirando o Rafa que é abstêmio, mas só fala em chopp, você fica assim, pode trazer uma rodada aí, porque tá bom demais esse assunto, né? Atenção aí, ó, Omar, colocar um comercialzinho da Brahma no CPI, hein? Acho que dá, hein? Não, acho que foi nesse dia. Que o pessoal insistiu bastante nesse negócio do chopp, porque teoricamente foi ele, o Roberto Dias, que é ex-diretor do Ministério da Saúde, que negociou a propina, que recebeu o Dominguete lá e pediu para o Dominguete botar mais $1 no valor da vacina. O dia foi animado. Esse dia foi. Não, e assim, tava aquela lereia, né, porque a pessoa vai ali, né, nós falamos, pra enrolar, e o Omar bateu na mesa e, né, esteja preso. Foi muito bom, porque ele passou o dia inteiro, o Omar Aziz, dando chance. Ficou o dia inteiro nessa história do chopp, né? E vai, volta, não sabe. Não, eu tava ali, não tava lá. Não, mas aí chegou o cara, eu nem conhecia, nem sabia, chegou oferecendo, e não sei o quê. E quem que tava lá? Tava um, mas eu também não lembro de... Aí começou a aparecer o nome também do... Como é que é? O Coronel Blanco. Foi nesse dia que apareceu, eu acho, o nome. E, enfim, né? Acho que o Reverendo tava aí também. Eu não sei, é tanta gente.
Eu não lembro se foi nesse dia que apareceu o Coronel Blanco, Ou foi mas nesse dia foi muito falado, né? muito falado. Porque como a Ju citou, né, esse mesmo suposto encontro que existiu ali pra negociata da propina. E como a Ju disse, né, o dia inteiro foi essa enrolação e tal, e todo mundo estava puto, né, a internet, quem comentava, quem assistia, inclusive... O Omar Aziz, ele ficou dando chance, ficou perguntando de um jeito, perguntando do outro, e perguntando de assado, e falando, mas você não lembra mesmo? Fala aí e tal, a gente tá sendo legal com você. Até que uma hora ele falou, mano, quer saber? Chama a polícia aí, a polícia do Senado. Não, e foi uma decisão dele que foi dramática, né? Foi dramática. Foi assim, quem tava igual eu distraído, deu uma acordada, falou, opa, agora ficou bom. O Roberto Dias também, porque se você ver a foto dele, do momento que ele falou isso, os olhos, tipo, quase não cabem no rosto, do tamanho que ficou, ele regalou. Mas muita gente questionou, até gente bem intencionada, se foi uma medida exagerada dele, ou se foi uma medida descabida. Ainda estão questionando, né? Sim, mas eu achei que foi uma... na linha das investigações. Mas eu achei que foi bom para o processo da CPI como um todo, sabe? Pra mostrar que, olha, a gente não tá aqui brincando, tá? Não, as pessoas enfatizam o tempo inteiro, mas a CPI ela tem um roteirinho, né? O Renan vai lá, dá aquela mastigada no cristão que tá lá. Aí vem a base governista, faz o mesmo discurso. Meu Deus, não muda, né? Cara. É impressionante. Não, mas chega assim, Rafa, chega a ser angustiante, porque parece que o cara tira o mesmo texto da pastinha dele, fazendo, vou ler tudo de novo, tá? Mas é basicamente isso. E vira aquela... esperando o dia que a Mia Khalifa vai aparecer aqui. Mas... assim, vai ter... Não me envolva nessa zona, ela no Twitter já se manifestou várias putaria. vezes, né? Não, várias vezes. Então, é por isso que eu tô falando um dia que ela vai vir aqui, realmente, né? Pessoalmente, aí vai ter aqueles brasileiros que só vivem de zoeira e vai receber... Nossa, meu Deus. Mas eu achei engraçado quando o Omar Aziz falou, né, que ele tava detido e tal, a advogada do Roberto Dias levantou assim, questão de ordem, ele tá aqui desde as 10 da manhã, aí o Omar Aziz, e daí? Eu também tô. E ela ficou meio desesperada, né? Porque, tipo assim, ela deve ter garantido pra ele que não ia dar ruim. Ela tava deu, já naquela, né? Daqui a pouco a gente vai embora, tá pedindo um iFood. Fica tranquilo. Fica sossegada, o Uber tá chegando. Ela também tomou um... Eita, né? Que tá não, mas aí ela tentou reverter a situação, disse que o Omar tinha sido... eu não lembro a palavra que ela usou, mas de alguma maneira desrespeitoso com ela. E nesse ponto eu vou até dar uma moral. O Omar ele não tem sido um cara desrespeitoso. Muito pelo contrário. Nesse dia ele queimou o filme. Eu acho que ele tem sido até bem tolerante, sabe? Mas ela tentou dar uma reviravolta em cima dele assim, porque ela ficou... visivelmente ela ficou surpresa com a atitude dele. Por isso que eu acho que foi válido. Sim. Né? Deu uma chacoalhada na bagagem. Esse dia aí, realmente, né? Teve várias reverberações e tal. Eu gostei muito do que até os amiguinhos do Omar ali, né? Nessa situação... Que é acho que é o próprio Alessandro, né? Que é o da voz grossa lá, né? O policial. É ele. E mais um outro também fala, putz, mas Weingarten veio aqui. Nossa, cara, o Contarato falou isso também. O Contarato, no dia do Weingarten, ele ficou... Mas o Omar falou... O cara chegou com habeas corpus, né? Sim. Esse cara aqui que ninguém quer, ninguém sabe, ninguém conhece, vai prender ele e tal. Então eu também concordo assim, mas eu acho que realmente, né, chegou no nível que, igual o próprio Omar justificou depois em outras entrevistas, até mais calmo, né, porque lá no que ele tava puto. E acabou a questão. Acabou, mas pode levar. Falou, né, porque não conseguiu. Terminou com essa. Pode levar. Ele falou que realmente, né? Já tinha passado, sei lá, quanto tempo e eles estavam só ouvindo mentirada. Em algum momento tinha que acontecer. Rafa, eu vi uma entrevista dele esses dias, ele falou assim, olha, quem mais faltou com a verdade, né, Rafa? O departamento de a produção tá te olhando atravessado. Faltou com a verdade. Ninguém mente nessa porra. Foi o Pazuello, cara. Só que o Pazuello chegou lá com habeas corpus preventivo. Ele não podia dar ordem de prisão pro cara, sacou? Pois é, tem isso. Vontade, eu tenho certeza que ele tem. E tem um negócio também, por mais que a gente tá vendo só a pontinha do iceberg, ou o tanto de informação que o Omar Aziz tem, que não tá disponível pro público. E eles estão fazendo pergunta em cima daquilo, né? Já sabendo a resposta. É verdade, né? Tem isso também. Então...
E nesse ponto, a Ju tocou no... Em vários casos teve essa questão, né? Tipo, você não quer responder de novo? Aham. Né? Ô, Rafa, em todos eles teve. A Ju tocou no ponto mais nevrálgico, assim. Ali é um jogo de cartas marcadas. Todo mundo sabe o que... Mas extrair da pessoa uma frase comprometedora é um parto. Sim, né? sim. Então, E aí, o Roberto Dias passou a noite detido. Acho que ele nem chegou a completar a noite. Nem não Passou... passa não, cara. Ele pagou a fiança, que é um pouco mais de R$1.000, se eu não me engano. Ou seja, peanuts. E é isso. Passou o susto. Passou o susto, mas deixou a confusão pros próximos dias, né? Todo mundo, eita, e agora a CPI. E quem ia lá já ficou, né? Com... Opa! Opa! Com mesmo, nem o Wi-Fi. que pode acontecer ali agora, hein? Né? Não, e essa semana que nós estamos enfatizando foi louca, porque teve sessão todo dia, né? Teve. Teve o Roberto Dias. Começou com a Regina Célia. Quarta, terça. Aí quarta o Roberto Dias. Aí agora na quinta a Franciele Fantinato, que é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. E ela... Nesse dia aí, foi mais de Foi, boa, né? foi. Não, ela chegou como investigada. Tava com o sigilo quebrado, né? E tudo mais. Mas ela foi muito colaborativa e ela falou muito abertamente, muito... Aparentemente. Foi bem solista. Tanto que no final ela saiu... de ontem, então. Do dia anterior. Eu não vou dormir no Chilindró. Ela foi tão colaborativa que no final ela saiu como testemunha. Eles retiraram... Opa, que bom. Saiu um amiguinho. E aí tiraram a quebra de sigilo dela e ela saiu como testemunha. Mas não deu muita coisa útil. Na verdade, só confirmou nada, né? como qualquer pessoa que tenta agir minimamente dentro da razão e pela ciência age contra o governo e aí o pessoal sai. Sofre pressão, sofre perseguição. Sim. Caso, é o que a gente tava falando, né? Talvez ela tenha ali um papel até em camadas que a gente não tem a percepção, Sim. né, cara? Porque é uma coisa que a gente enfatizou, outras CPIs talvez até mais tensas, a gente não teve esse contato de acompanhar uma sessão ao vivo, né, cara? Então... É muito louco, né? Porque a gente tá vendo, mas a gente não tem acesso ao subterrâneo ali, aos bastidores, que onde o pau deve quebrar num nível inacreditável. Imagina uma reuniãozinha dessa. Exatamente. Não, eu fico imaginando a reunião que eles fazem, né? Eles citam muito. A gente fez uma reunião de preparação. Eu falei, cara, a gente devia filmar era isso, não é? Esse deveria ser o conteúdo do pay-per-view. Porra, é mesmo, cara. Ó, nossa câmera secreta, né? Olha aí uma possibilidade, hein? Depois tivemos aqui William Amorim Santana. Não sei quem é. Não lembro. Ele é um tadinho de baixo escalão. É consultor técnico da OPAS no Ministério da Saúde. Eu não lembro exatamente o que é OPAS. Ocean Pacific, eu não lembro. Produção me ajuda. Organização Pan-Americana da Saúde. Isso. Exato. Então, é o consultor técnico da Organização Pan-Americana da Saúde no Ministério da Saúde. E ele estava junto nas trocas de e-mails e todas as documentações lá daquele caso da Covaxin, que o Luiz Ricardo Miranda levou. E assim, você via que o cara tava desconcertado de estar lá dentro. Ele tava assim, ele não conseguia falar direito, tadinho. É verdade. A palavra é tadinho. Essa, né? Eu dó. Mas o depoimento dele foi útil também, porque ele confirmou muitas informações que o Luiz Ricardo levou. E também ficou claro que naquela coletiva lá que o Onyx Lorenzoni mostrou o documento lá que ele tinha em mãos, que aí meio que contradizia o que o Luiz Ricardo tinha falado e tal, que aquele documento era falso. Ou seja, o maldito usando um documento falso para acusar o cara de ter produzido um documento Correto. falso. Entendeu? É por aí. Você ousadia e alegria pra fazer isso aí, Jorge. Não, esse Onyx, velho, sinceramente, num nível que você fica assim, não existe. Mas ele tem é cara de mau caráter, né? Nossa, eu não gosto desse tipo de frase, não, porque fica parecendo que tá julgando as pessoas pela aparência. Mas porra! Mas tem umas pessoas, né, que realmente... Tem cara de vilão, você olha assim... Exala, né? Exala. Hollywood nos deu bem indício, assim, né, de umas... cara de vilão, né? Pra procurar, né, de cara de Mas foi isso, o depoimento dele foi tranquilo até. Eu
né, pelo que eu lembro, assim. Ele tava tropeçando nas próprias palavras, porque ele tava visivelmente muito, muito nervoso de estar lá. O que eu dou muito razão pra ele, assim, porque ele não é do meio político, sacou? Não. Ele não recebeu treinamento pra estar ali, pra falar... Então, assim, eu fico imaginando se numa posição daquela, cara, sabe, ser julgado no meio de uma arena dessa, deve ser desesperador. E sabendo do peso que essa investigação tem... Nossa. Exato, isso que eu ia falar. Qualquer pessoa, né, poderia, quer dizer, deveria ficar um pouco desconfortável, né? Mas realmente o Júnior já apontou que tem gente que passa um óleo de peroba na cara inacreditável. Né? É no galão, né, rapaz? É no tonel, né? Aí, ó. Aí depois teve aqui já um dos últimos dias, que esse aqui eu lembro bem, porque não foi só um, mas 2 dias. Dobradinha. Emanuela. Emanuela. Foi legal, hein, Júnior? Teve bis, repetiu. Ô, cara, e era irritante ver a frase dela, né, Ju? Bom, Emanuela Medrades, que passou a sessão inteira quase, as sessões inteiras quase sendo chamadas de Emanuele. O Omarzão que gosta de... Será que não foi de propósito? Não sei, cara. Eu acho. Eu tenho medo de pensar nisso, porque seria muito malévolo. Tem que usar, Júnior. Táticas. Técnicas de... As táticas, interrogatório, Mas né? num dia ela passou o dia inteiro falando: por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Assim, tudo bem que ela tava com habeas corpus, mas ela não respondeu nem... Como é que você chama? Por orientação do meu advogado, eu vou manter... Aí não, mulher, pô, aí você qual o seu papel dentro da Precisa Medicamentos? Porque ela é representante, né? Aí o povo já ficou pistola logo de cara. A pessoa também, eu vou te falar, a pessoa faltou, né, o advogado, não sei se era advogado ou advogada. Era o advogado que, inclusive, tava meio que ventríloco dela. Em vários momentos ele tomou o microfone. Isso irrita, cara. Quem foi que apelou com ele? Foi o Omar. Não foi o Omar. Foi o Omar, né? Falou, pai, também não, né, cara? Porque assim, o cara tá ali pra orientar, tá certo. Ele tem o direito de estar ali, né? Mas chega um ponto que a pessoa não responde, cara. Porque ele atravessava o tempo inteiro. Nossa, tava realmente angustiante. Aí, eu vou te falar que é o caso que não teve um bom treinamento, né? Porque já começou errado daí e aí só piorou a situação. Se ele tivesse falado, não, responde aí e tal, quando for pra você repetir essa frase que ninguém quer ouvir, eu te falo, né? Mas não, desde o início era aquilo. Eu chuto sacadeira quando você for pra falar isso daí, né? Exato, eu puxo o pigarro. Sei lá. Tipo assim. Mas e aí... E aí no meio do dia já teve um negócio, não foi um negócio assim que esse cara não tem. Então, é porque, teoricamente, o habeas corpus é assim, se você for falar algo que vá te incriminar, você tem o direito de não falar. Mas não é pra você não falar nada. Entendeu? Você tem que responder algumas coisas. E aí aí foram consultar o STF, né? Isso, Aí demora, né, cara? E aí passou boa parte do dia, a gente achou que não ia voltar mais. De repente voltou, à noite. Já era, sei lá, umas 8 horas da noite, eu não lembro. E aí ela começou a não responder nada de novo. Uma hora ela falou, olha, eu tô exausta. Eu vou exercer meu direito de permanecer em silêncio. E aí, o Omar Aziz já ficou puto. Já queria levar preso também. De novo, né? 2 vezes também. Né? Todo mundo chama o carcereiro. A mulher conseguiu emputecer todo mundo. Aí, eu nem lembro. Acho que foi a Simone Tebet que ela falou assim: escuta, mas você não tá respondendo porque você tá exausta, tá cansada, ou você não tá respondendo porque você não quer colaborar? Se fosse amanhã, por exemplo, você responderia? Ela falou, não, eu só tô muito cansada, não sei o quê. E não, eu quero colaborar. E amanhã eu me comprometo a responder tudo se vocês chamarem de novo. E aí o Omar falou assim, então você tá convocada pra amanhã às 9 horas da manhã. Tá encerrado. Tá pronto, né? Mordeu, já era. Bicha, né? Tá encerrado. Minha filha. Mas eu não sei se foi ainda no mesmo dia ou no dia seguinte, que alguém deu uma humilhada, né? Que foi que tava exausta, né? Alguém foi e falou, não. Foi nesse dia. Quem tem que foi enterrar nesse os dia. mortos aí, dia. não sei, né? Nesse dia. Deram uma lenhada nela ainda. Claro, né? Gente, isso, só ela. Ficou perdeu o cristal tá exausto. Pô. Ai, caraca. Você tem que ficar muito Nossa. pistola. Só que no dia seguinte foi ainda pior, João.
Como é que consegue? É que no dia seguinte ela voltou outra pessoa, descansada, né? Ela tava o puro suco do deboche. Ela tava afiada. Ela tava afiadinha mesmo. Uma boa noite cara. de sono faz bem. Cara, ela tava... Mas ela chegou ela chegou num nível, assim, que eu achei até que ela foi desrespeitosa demais, então, sabe? eu não sei se era deboche, era arrogância, sabe? Arrogância. A palavra é essa, cara. Ela tava destilando uma arrogância abusiva, Sim. né? E aí, assim, eu não lembro dela ter falado algo que seja muito relevante em relação à Precisa. A Precisa, que é uma empresa que está sendo investigada já por outras atuações questionáveis em relação à entrega de preservativo feminino, testes de Covid também, parece que ela cobrou a mais, enfim, né? Já o rolo já começa daí. E, né? Ela seria uma representante, Precisa, uma atravessadora de toda essa negociação com a Covaxin. Como a própria Davat, né? Mas ainda nesse dia aí, eu não sei se foi nesse dia, na verdade, porque eu só vejo os highlights e áudios nos jornais matutinos, mas a Jo foi que ela não falou nada de muito importante pra CPI, e realmente eu acho que ela só desmentiu, né? Ficou aquele debate... que fica debatendo Mas ela data de documento, data de invoice, não sei o que e tal. Isso. Mas ela ganhou destaque quando ela ficou rodando olhinho, né? Tipo, falando, você tá achando ruim, alguma coisa assim, né? Que até acho que foi o Alessandro, sei lá, alguém falou assim. Deu uma zoada, né? Olha, que bom que a gente tá podendo conversar com você agora. Não, é porque falaram que ia botar um vídeo, um áudio, agora eu não lembro direito. Aí ela falou, pode pôr. Aí o Alessandro falou, que bom que você, né, autorizou a gente a trabalhar. A pessoa brinca com perigo, né? Alguém nessa noite aí deve ter falado com ela, olha, vai, né? Eles querem ouvir você falando, vai. Ganha confiança, passa um brilho nesse cabelo e vai. E aí ela, né, se encheu de confiança. Ela tava demais porque, até. sei lá, né, com um pezinho no desacato ali, quase. Quase que vai dessa forma melhor ali. Mas ficou esse disco que me diz de data de documento e tal. E você falou da Precisa que nem a Davat. A Precisa tem a ver com a Covaxin e a Davat tem a ver com a AstraZeneca, teoricamente, mas não tem. Exato. São duas questões dessa coisa estranha, né? De alguém que tá atravessando a negociação quando não deveria, né? No caso da Covaxin, nem era pra ter essa negociação, porque a vacina nunca chegou, nunca ia chegar, né? Bizarro. Que é o argumento, inclusive, dos governistas, né, Rafa? Exato. Não, a gente não pagou nada, que não sei o quê. Não aconteceu nada no final das contas. Mas e também é uma argumentação, uma outra argumentação que cai em contradição, é que diziam que não compraram a Pfizer ou outras vacinas porque não tinha o aval da Anvisa, né? Só que a Covaxin também não tinha. E ela era muito mais cara. Exato. Então, qual o sentido? Foi apontado nos documentos. E aí, chegamos aqui, o último dia antes da gente tentar fazer qualquer amarração que foi possível nesse segunda metade da primeira temporada, né? Que foi também um dia tenso, né? O último dia ali do... Quem é que foi lá? Peraí, deixa eu mudar aqui. Cristiano Carvalho. Isso. Esse sim, representante da Davat, e ele que foi mencionado pelo Dominguete lá na... Tava no encontrinho também, né? Gente, esse encontrinho... Então, eu não sei se ele tá no encontrinho, ele tava verdade, ele conversando com o Dominguete, dando as diretrizes pra ele e tal. E aí ele começou a despejar um monte de nome lá. Foi patente pra tudo que é lado, porque só despejava nome de... militar. Assim, de coronel a major, passando por sargento, teve tudo. Até um reverendo, tudo, né? Reverendo esse. Até um reverendo esquisitaço, né? Que ninguém sabe de onde pois veio. Enfim. E aí esse cara... Nossa, é muito esquisito esse cara. Eu sei que a gente fala pra não julgar por aparência, mas, cara... Não, eu nem vi a imagem dele. A figura. É esquisito como ele aparece na história. Um reverendo com conversinha de vacina com os militares. Gente, então, né? Que, né? E reverendo esse, inclusive, que se tudo deu certo, né? A gente tá gravando isso aqui antes da volta da segunda temporada da CPI, só que vai ser publicado depois da volta da CPI. Se tudo deu certo, ele já fez o depoimento dele.
A verdade. Tan, tan, tan. Vamos ser conhecidos. Aqui, peraí, já, você falou da figura do reverendo Hamilton? É? Ah, o reverendo Hamilton é assustador, cara. Ah, não, eu falei do, aí, do Cristiano Carvalho, que ele tá tinha falando cara de tá. acabado, assim, cara de... Não, mas dá uma olhada no reverendo Hamilton. Se você não encontrar com ele na rua, você não corre. Deixa eu olhar aqui. Reverendo... Assustador. A gente não gosta de ver figura, a gente não vamos julgar a aparência, mas o reverendo Hamilton... Aqui na nossa região, no Dourado, que em Contagem, tem uns bicos. Se eu encontrar com ele no bico... eu já vi, isso já é verdade. Olha só, um dos primeiros resultados no oráculo é a fotinho dele, reverendo Hamilton, com o Flavinho. Ah, que bonitinho. Exatamente. Poxa. Esse aí, mas esse deve estar sendo treinado intensivamente, sacou? Você chega lá, Ju, coloca essa foto no telão e pergunta assim: você, reverendo? Não, jamais. Nunca tive contato, montagens. só pela imprensa. Mas é. Ou montagem. Mas verdade. aí eu vou perguntar pra vocês que acompanharam ativamente se acabou numa ascendência a temporada. Acabou com cliffhanger. Daquele jeito que você tá ansioso pra próxima. Pra mim acabou com cliffhanger porque teve justamente esse monte de nome que despencou, assim, caiu da árvore, chacoalharam a árvore e caiu esse monte de nome. E aí você fica, opa, será que vem todo mundo, você vai aparecer na segunda temporada? Verdade, Randolph repetiu a lista lá, né, pra todo mundo ouvir, fez questão. Não, eu ia falar só que teve um jogralzinho que eles fizeram, o Omar Aziz e o Randolph. Acho que foi no discurso de abertura desse dia da sessão, que eles mandaram uma carta pro presidente Bolsonaro, pedindo pra Bolsonaro falar assim, só confirma pra gente, né, que o Luiz Miranda trouxe é mentira. E ele nunca respondeu. E aí, na abertura, o Omar falou, olha, presidente, eu nunca chamei o senhor de genocida. Aí Randolph, chamou do quê? Ele, genocida. O quê? Genocida. A zoeira da CPI ao vivaço, né? Eu nunca falei que o senhor fez rachadinha. Participou do quê, senador? Rachadinha. Rachadinha, aquele ato de, né, pegar a parte do salário dos assessores. É isso, rachadinha. Então, realmente, né? Acabou com essa coisa. E você trouxe muito bem, Jô. Eu queria jogar pro Júnior os mistérios para a segunda temporada, né? Essa resposta aí, né? Bolsonaro nunca falou nada desse encontrinho com os Luizes Mirandas. Na verdade, ele só confirmou que teve, mas não lembra. É muita gente que se encontra com o presidente. Nossa, é difícil, né? Ô, Rafa. Teve esse mistério. Teve também aqui o mistério do... na verdade, o mistério não. A reverberação... perigosa até, né, que também tá aqui pra gente comentar aqui. O Omar, né, falou, muito triste, vou até, não vou pegar aqui porque vai ser difícil de achar, mas ele tomou muito cuidado, né, em falar que infelizmente ainda tem indivíduos, né, no corpo militar que fazem parte de coisas tão horríveis, né, não falou que são todos, generalizou em momento nenhum, mas saiu uma nota bizarra do pessoal militar, falando, cuidado com isso aí. Meu Deus. Essa movimentação foi bem estranha. Tem essa... Não, e quem fez mistérios, né? Pode falar. E quem fez eu achei até legal, assim... eu vejo aquele Greg News e acho que foi o programa da semana passada. Ele usou muito esse argumento, né, cara? Porque existe uma lei, código, que se a pessoa for acusada de alguma maneira indispor as Forças Armadas com a população, ela pode sofrer sanções, sacou? Que é um resquício, né, da ditadura que a gente ainda carrega. Mas o Omar ele foi extremamente cuidadoso e polido na acusação, sacou? O Omar é raposa velha, né? Reação, ele... É uma raposona, né, cara? Ele não é bobo, sacou? E a reação ela foi tão assustadora exatamente porque ele deixou bem claro que ele não estava generalizando, né? E os caras agiram como, tipo assim, na defensiva, né? Tá esquisitaça, viu? Esquisitaça. Como muitas coisas estão saindo do meio militar, são assustadoras, né? A gente tá vendo aí general pondo eleição em suspensão, essas coisas, né? Exato, eu vi depois uma comentarista política na rádio, né? Que tem contatos, esses contatos que ninguém sabe quem é, mas dizem que tem, né? E até deve ter, porque... a pessoa fez uma carreira toda em cima disso, que é a Mônica Bergamo, pra quem quer ouvir o nome. E ela falando que conversou com o assessor Mônica o quê? A Mônica Bergamo conversou com o assessor do pessoal do militar lá, e o assessor, não,
isso aí não é ameaça, não. Aí ela até comentou, putz, se isso aqui não é uma ameaça, Imagina né? quando for, né? O que é que vai ser? É. Exatamente. Então foi bem desmedida e também tá em suspensão aí, porque eles têm um tanto de nome de gente com patente, e aí? Vai fazer alguma coisa? Porque o pessoal falou que não é pra fazer nada, né? Então é complicado, né? Mas então, vamos... Não, eu ia só comentar aqui que a gente falou de quando o negócio pesa nas sessões da CPI, que baixa o Flavinho lá, né? Que aí, quando ele é invocado, a gente sabe... esquecemos de comentar a participação então, dele. as participações sempre horrorosas, né? Tirando a máscara, porque não consegue ler, enfim. Gravando um videozinho pra rede social, provavelmente. Sim, né? esses dias, o Bolsonaro, presidente, não o Flávio, ele nomeou o Ciro Nogueira, que é um dos né, membros titulares da CPI, pra Casa Civil. E aí o Heinz, que era suplente dele, virou membro titular, e quem vai entrar como suplente dele é ninguém mais, ninguém menos que Flavinho Bolsonaro. Não, e o Heinz, ele consegue dar azia. Só de olhar pra ele. Eu jogando pela aparência de novo. Não, mas é porque ele conquistou isso. Essa azia. Ele fala de rancho queimado. Ele fala da Mia Khalifa. É o Bingão, né? ele que evoca a Mia. Temos um request, né? Teve um request aí pra segunda temporada. Flávia agora de forma oficial vai estar lá causando altas confusões, né? O Rafa falou igualzinho aquela chamadinha da sessão da tarde. Altas confusões. Eu acho que era a ideia. Não é? Foi perfeito. Mas bom, é isso, né? A gente chega aqui com essa situação. Acho que a gente pode fazer agora esse ampassando de tudo, assim, de que a gente tá acompanhando e tal, né? Eu lembro muito bem que no outro episódio, nessa questão aqui, vou começar dessa questão dos militares, até o Hudson foi, sei lá, até corajoso, né? E falou, não, eles não vão fazer nada, né? Meio que falou assim, porque é sempre um argumento de fuga também do querido ocupante da cadeira, né, presidencial. Não, né, em todo momento ele aproveita para dar um ultimato, assim, contando, né, com o apoio militar para deixar a gente assustado, e parece que eles estão junto nisso daí, né, é meio esquisito mesmo, então não tenho tanta certeza de que não vai acontecer nada. Aproveitando também, né, o próprio Bolsonaro durante esse tempo todo ficou falando, não, CPI dos Três Patetas, e andava de moto e não sei o que, até ele passar mal aí, né? Ultimamente ele deu uma acalmada, porque parece que tava ruim lá pra ele. Tomara que fique assim, não ruim, mas sem fazer nada, né? Sem fazer nada já ajuda muito. Sem nada tem 30 anos, né? Deixa quieto. Mas não é difícil, né? Você não sabe o que faz com a pessoa. Foi até mas, de uma beleza poética, né? Porque ele falou, caguei pra CPI. E dali a 2 dias ele foi internado porque ele não conseguia cagar de jeito nenhum. E pra ser escatológico, já que a gente entrou nessa seara, o procedimento que ele fez de tirar fezes pelo nariz, eu sinceramente, cara, gente, eu tentei imaginar essa cena e falei assim, não tem outra via, meu senhor, pelo nariz, ai meu Deus. Que enfia a sonda nasogástrica. por favor. Não, gente, tá bom. Tá bom. Tipo aquele limpa-fossa, sabe? Tá bom, Jô. Eu ainda quero jantar hoje, tá? Mas eu ia falar isso, cara. Eu não tô acompanhando, né, de forma ferrenha, assim. Talvez até agora dê mais, né? Minha situação de vida aqui deu uma diferenciada. Então talvez vai dar pra assistir mais, mas eu tô gostando, assim, da CPI, porque eu acho que ela tá conseguindo aumentar de forma bem prática, assim, né? O que tá sendo bom pra mim, eu acho? Tá conseguindo aumentar o destaque, né, para a incompetência, para a falta de responsabilidade, para a negligência do governo. E mesmo esses mais, né, que defendem até a morte, assim, estão meio que ficando sem argumento, né? E é aquele cara que defende, mas se você pergunta 3 coisas para ele, já cai em contradição, porque realmente é indefensável. E aí, não é só pra gente aqui, né, nossos amiguinhos aqui da ala do G7, né? Aqueles que estão torcendo, né? Tem seus favoritos. Sempre lembrar isso que o Júnior falou, né? A CPI, claro que é uma ferramenta de investigação e tal, mas também é uma ferramenta de exposição, como a gente falou no outro episódio. Tem senadores que aproveitam esse momento para se lançar, né? Se mostrar. Tem um roteiro, né? Tudo bem combinado. Não é também, o bem contra o mal, né?
Tem que ter essas coisas bem delimitadas pra também não se frustrar à toa logo depois e cair em outro golpe. Não, tem uma área cinza sempre, extensa ali. Não dá pra confiar, Exatamente. São os aliados, né, de momento, né, que a gente tem que... Exato. Não, mas isso aí foi eu falando sem ver o lance acontecendo. Quero ouvir, Joana Bonner, expectativas aí pra essa CPI que já começou quando você escutou o episódio. Tá escutando agora, né? Mas ainda tem muita coisa pra ver, né? Tô aguardando ansiosamente o próximo calendário do CPI Palusa. Deu até, aproveitando, já deu uma acalmada, né? Nossa, sem CPI, parece que o pessoal foca em outras coisas, né? Deixa, Ocupou o espaço do Big Brother, né, pra gente, assim. Não, mas eu tô falando agora no recesso. Então, aí deu outro vácuo, né, velho? Porque ficamos órfãos, né? Ainda bem que veio a Olimpíada, senão a gente tá fazendo o quê? Pra você ver o tamanho do barulho que tá fazendo a CPI. Precisou de uma Olimpíada pra preencher o buraco e ainda assim não deu, porque os horários são todos desencontrados. Mas pra segunda temporada aí, sei lá, eu acho que tem muita coisa ainda pra ser investigada. Eu espero que dê em 90 dias, nessa prorrogação aí que foi aprovada, né? E tem nomes de peso, né, pra levar, pra ser interrogado, pra depor, né? Por exemplo. Relatora, por favor, faça o nosso calendário. Calendário dos sonhos, né? Não, mas o pessoal poderia muito bem chamar o Ricardo Barros. Esse aí, não lembro. Você não lembra quem é o Ricardo Barros? Ricardo Barros foi aquele que nomeou a Regina Célia, fiscal de contrato que não fiscaliza nada. Tem ele é uma peça-chave. O Major Blanco seria uma boa também, que é outro que tava lá na mesa de chopp. O cara no happy hour. Vai tomar um chopp no shopping. Mas, né, também é um ser humano, filho de Deus. É verdade. Eu acho, cara, que o nome que eu mais gostaria de ver, mais do que o Onyx, era o Pazuello de novo, sacou? Pazuello de novo seria uma boa, inclusive porque apareceu material novo dele, que ele mentiu... A gente não sabia, né? Que ele mentiu descaradamente na CPI, no depoimento dele, falando que ele não, como chefe, né? Ele não poderia negociar nada e não sei o quê. E apareceu o vídeo dele negociando. Não, vídeo que ele mesmo produziu, sim, né? Pois é. Que é mais assustador. Então, cara, esse tipo de coisa que eu não entendo, porque... O que eles acham? Que não vai aparecer nunca? Que a gente é burra a esse ponto? Que o pessoal da CPI... Já mentiu pra sua mãe contando que uma hora talvez não aparecesse? Já, né? Mas não tinha nada registrado em câmera. Gravado, né, Ju? Mas tem muita coisa pra revirar ainda. E eu espero que o pessoal siga com o bom trabalho que eles estão fazendo. Porque eles estão fazendo bom trabalho. Tem que admitir isso. E eu vou só repetir um argumento, Ju. Eu concordo contigo. Eu acho que tá sendo bem articulado, sacou? Mas não espero. Eu não tenho expectativa de... sei lá, de que essa comissão ela vai ter um desdobramento, sabe? O Hudson me deixou com esperança no último. Cara, a minha real expectativa, o que me atrai, é exatamente manter essa pressão sobre o governo. Você vê a base governista desesperada, desgasta a imagem do presidente. Eu ouvi um argumento muito bom, mas aí é mais pra... Não é um futuro imediato, é mais médio e longo prazo. O antipetismo surgiu a partir de CPIs. Então... Tá aí uma sementinha sendo plantada, né? É isso, sabe? Isso que eu falei. É manter o desgaste. Tá ficando sem defesa. Não tem como, né? E pra quem, cara, não é cego, ou se faz de cego, ou quer ignorar a verdade que tá cada vez mais óbvia, de que é um governo incompetente, corrupto. Realmente, cara, a gente fica com medo de usar a palavra, mas é um governo que apostou no genocídio, sacou? Pelo menos isso vai ficando muito claro para uma parcela da população que se negava a ver o óbvio. Estão seguindo os ídolos, né? Recentemente a gente teve aí encontro do governo com descendentes de nazistas, né? E você vê que os caras chegam num ponto que fica vergonhoso, né? E esses dias, cara, só uma parte aqui, fui abastecer o meu carro. Tá rico, hein? Pois é, cara. Ô Jô, não vou entrar nessa, não. Mas meu carro tava tão sujo
que eu parei assim no Lava Jato, e era um Lava Jato de um posto que tinha um caminhão sendo lavado, e aí você fica parado assim, né, mantendo o distanciamento, que você não vai ficar perto de ninguém. E eu comecei a ter uma conversa muito engraçada com um caminhoneiro que estava tendo o veículo, o caminhão dele lavado também. Era um posto de estrada, sacou? Então tinha um caminhão sendo lavado e ele longe, eu gritando e ele gritando do outro lado. E eu fiquei impressionado como que um cara assim, extremamente lúcido, né? E eu carrego no meu carro, né, a faixa de fora Bolsonaro pra todo lado. E ele falou, gostei do seu carro. Eu falei, pois é. Aí eu puxo assunto, né? Eu falei, pronto, caminhoneiro bolsonarista, tô fudido, né? Já vou pegar uma pedra aqui pra atacar na cabeça dele. Mas ao contrário, extremamente lúcido e bem informado. E eu acho que a CPI ela faz parte desse processo, sabe? De informar a população, de sair da nossa bolha e denunciar, expor esse governo absurdo que a gente tem vivido. Então, acho que esse, pra mim, vai ser a maior, como é que eu vou dizer, o maior benefício. O maior legado, gostei da palavra. O maior legado eu não espero que ela abra um processo de impeachment ou algo nesse sentido, mas pelo menos o legado de alertar uma parte da população que ainda se fazia ou que estava iludida com esse absurdo que a gente vive. Exatamente, concordo. Esse aí tá sendo um mau resultado, mesmo que pouco. Mas pode ser mais, hein? Alô? Pode. Liga. Dá um jeito aí pra gente aí nas gavetas ali. Esse aí, cara, na mão desse. Rodrigo Arias, cara, meu filho, vamos trabalhar. Cara. Enfim, amigo internet. Não, ô Maras, isso aí. Chega. Quero saber. Tá preso, porra. Quero saber Pode da levar. amigo internet quais foram essas impressões aí dessa primeira temporada. Quais foram? O que tá esperando pra segunda, né? E esse request aí de personagens, quem é que tem que estar lá? Tem que estar lá a Mia Khalifa ou o Onyx? O Onyx Cara. tem esse jeitão de chefão, hein? Chefão da primeira fase, será? Não sei. Conta tudo no tricotandocast@gmail.com, @tricotandocast no Insta e no Facebook, ou então no Twitter, que é a rede social oficial do CPI Paluda, né? Tricotando _